Oi, gente, aqui é a Agatha e sim, eu vou trabalhar na Disney. Bom, o que eu vou fazer é um intercâmbio de trabalho, que eu vou trabalhar lá por 3 meses durante as férias da faculdade. O programa de intercâmbio é o ICP e para você participar dele você precisa estar na faculdade. Esse ano foi um pouco diferente porque teve 2 processos seletivos em 2 momentos diferentes. O primeiro processo seletivo foi em julho, mas eu nem sabia da existência desse programa de intercâmbio. E eu tava em São Paulo fazendo as coisas da Emirates, fazendo o processo seletivo da Emirates, então não tinha nem como eu participar. Só que recentemente, em outubro, eles abriram um outro processo seletivo meio relâmpago, assim, porque enquanto os processos seletivos normalmente demoram 2, 3 meses, esse demorou um. Então foi assim, bem rápido, bem corrido, mas deu tudo certo. E foram 2 etapas. Uma entrevista com a agência de intercâmbio e uma entrevista com os recrutadores da Disney. No dia 6, quinta-feira, a STB, que é a agência de intercâmbio que faz essa parceria com a Disney, ela abriu uma live falando que ia ter um processo seletivo relâmpago, que ia funcionar assim. Depois da live, eles iam disponibilizar um formulário pra gente preencher. As pessoas seriam chamadas por ordem de preenchimento. Então, quanto mais rápido você preenchesse, mais chance você teria de ser chamado. Aí eu preenchi o formulário correndo, porque era umas 6h20 e eu tinha uma prova da faculdade 6h30. Então eu preenchi enquanto andava pro prédio, empurrando a bicicleta, digitando com uma mão só. Então, assim, foi bem corrido. E depois que eu enviei o formulário, eu fiquei me perguntando se eu tinha preenchido as coisas certas. Mas eu não lembrava porque eu fiz tudo correndo e no automático. Aí no dia seguinte, no dia 7/10, sexta-feira, eu recebi um e-mail falando que a primeira etapa do processo, que é a entrevista com a STB, ia ser no dia 10, segunda-feira. Aí chegou o dia, eu fiz a entrevista com uma das pessoas da STB e foi em dupla. Então eu e uma menina entramos na chamada do Zoom ao mesmo tempo e ela fez pergunta pra nós duas. E foi, sim, muito rápido. Foram 3 perguntinhas. Eu tava tremendo, mas a menina que falou comigo falou que eu tava super tranquila e plena, então aparentemente eu sou uma ótima atriz. E esse foi o áudio que eu enviei depois da primeira entrevista. Ia começar meio-dia, mas eu entrei na sala meio-dia 11h55. E aí, umas 11h58, a mulher me chamou. Aí foi uma entrevista em dupla. Ela foi super simpática, começou explicando em português que ela ia fazer de 2 a 3 perguntas e que não precisava preocupar, que tudo que eles precisavam avaliar, eles conseguiam avaliar com essas poucas perguntas. Aí ela me perguntou o que a Disney significa pra mim, perguntou pra menina também. Aí ela perguntou 3 palavras que definem a minha personalidade. Aí perguntou outra coisa pra menina que eu não lembro. Perguntou se a menina é criativa. E aí ela se embolou um pouco na resposta, mas acho que foi bem. E depois perguntou pra nós duas qual personagem da Disney a gente se identifica. E aí foi isso. Ela falou, boa sorte. E a gente saiu da sala. E foi. Demorou, assim, no máximo 5 minutos. Mas pelo menos eu consegui responder bem e dar uma treinadinha, né? Porque eu escrevi em tópicos as minhas respostas, né? E eu treinei um pouco. E deu certo, eu acho. Mas agora é. Eu consegui falar. Mas agora é esperar o resultado, que a gente não sabe se vai sair no final da semana ou na semana que vem. Mas hoje todo mundo tá sendo rápido assim, porque eles têm que fazer umas 500 entrevistas só hoje, então eles fazem 2 perguntas no máximo. O máximo que eu já vi foram 4, mas a média tá sendo 3. E tá sendo em dupla ou trio. Poucas pessoas estão fazendo sozinha, então tá sendo bem corrido. Aí eu recebi o resultado falando que eu fui aprovada. E na sexta-feira, dia 14/10, eu recebi 2 e-mails. Um pedindo pra escolher o horário da entrevista com um dos recrutadores da Disney. E o outro pra preencher a minha role checklist. Era pra gente colocar qual era o nosso nível de interesse em cada trabalho, que eles chamam de role. Os trabalhos, que eu vou resumir em uma frase, e as minhas preferências foram Quick Service, que é vender comida, eu coloquei alto, high, e a gente chama de Quick. Merchandise, que é vender produto, eu também coloquei alto, e a gente chama de merchan. Lifeguard, que é ser salva-vidas, eu coloquei que não tem interesse. Porque nesse caso, vou até comentar que nesse caso você tem que saber nadar, porque eles fazem um teste de natação. Você precisa mergulhar e pegar um tijolo lá do fundo da piscina, tem que nadar não sei quantos metros, uma coisa assim. Eu não sei nadar, então assim, me colocar de salva-vidas é botar a vida das crianças em risco. E a minha. Aí tem Attractions, que é controlar as atrações, eu coloquei em alto também. Custodial, que é limpar o parque, eu coloquei low.
que é baixo. Character Performer, que é você ser personagens, eu coloquei low também. Housekeeping, que é limpar os quartos dos hotéis, eu coloquei também alto. Character Attendant, que são aquelas pessoas que ficam acompanhando os personagens e falando por eles. Eu coloquei moderate, que é moderado. Recreation, que é brincar com as crianças nos resorts, eu coloquei low, muito low. Eu coloquei quase no interest, que é tipo zero interesse, mas eu coloquei low pra, né? Vai que não tem mais nenhuma vaga, fica esse. E sitter, que é receber o povo no restaurante e levar eles para as mesas, eu coloquei alto também. Mas pelo que o recrutador falou, as que tinha vaga assim de verdade era Merchan, Quick e Attractions. E essa foi meu top 3, minhas 3 opções nessa ordem. Merchan, Quick e Attractions. Eu marquei minha entrevista pra quarta-feira, dia 19/10, meio-dia. Aí eu recebi um e-mail confirmando essa escolha e depois recebi um e-mail pedindo pra gente fazer o upload de alguns documentos no doc da Disney. Não precisava fazer lá na hora, mas eu corri pra já resolver as coisas porque tinha que ter o passaporte, que tem que estar válido, visto de trabalho anteriores, mas como eu não tinha, só precisei marcar lá que eu não tinha, então eu não precisei enviar nada. E o Proof of Student Status Form, ou PSSF, que era um documento provando que você estava na faculdade, que você não tinha formado ainda e que você já tinha completado o primeiro ano de estudos. E aí nesse formulário você preenche uma parte, a primeira parte, e uma pessoa que tem autoridade na sua universidade, ela preenche a segunda parte. Pode ser um chefe de departamento, pode ser um coordenador de curso, pode ser reitor, pode ser qualquer coisa. Mas a pessoa tem que ter autoridade. E ela também tem que preencher, assinar e carimbar. E o carimbo tem que ter o nome da universidade. Eu tô falando isso porque eu tive um pequeno problema, porque o chefe do meu departamento, o carimbo dele não tinha o nome da universidade, e aí eu tive que ir no DRI, que é o Departamento de Relações Internacionais, e pedir pra eles carimbarem com o carimbo deles, e aí deu tudo certo. Mas aí no meu formulário tem 2 carimbos. Aí na segunda-feira, no dia 17/10, eu recebi um e-mail do Roy, que é um dos recrutadores, confirmando a entrevista. A minha entrevista foi bem tranquila e foi mais uma conversa, assim. E o cara era muito legal, mas eu falei bastante e depois eu fiquei com medo de ter falado demais. Mas como ele era gentil, simpático com todo mundo, ficou bem difícil saber se você tinha ido bem ou não. Então era só uma questão de se você tinha conseguido expressar bem as suas ideias. E esse foi o áudio que eu mandei depois da entrevista. Foi tranquilo, foi mais uma conversa, mas ele é super simpático, então todo mundo tá falando bem dele, falando que ele é simpático, que ele elogia, então não tem como saber se você foi bem ou não, entendeu? Porque ele é legal com todo mundo, ele faz todo mundo se sentir bem, então é mais uma questão de como se você conseguiu ou não vender seu peixe. E aí eu espero que eu tenha conseguido vender o meu e que eu não tenha falado demais. Mas eu tô tentando não pensar muito nessa entrevista, tipo, o que eu falei e o que ele falou, porque tinha muito. Depois eu fui ler o meu papel ali. Tinha umas coisas que eu queria ter falado, mas eu esqueci de falar e não deu pra falar, então tô tentando não sofrer por causa disso. E aí de noite eu recebi um e-mail agradecendo minha participação e quando você lia parecia que era um e-mail daqueles, tipo, obrigada pelo interesse, mas não vai ser dessa vez. Mas na verdade era só agradecendo mesmo. Todo mundo surtou, mas era só agradecimento. A minha entrevista foi na quarta-feira, dia 19, e na segunda, dia 24, eu recebi um e-mail do Congratulations falando que eu tinha passado e que eu ia trabalhar como merchandise, que era a minha primeira opção. Aí eu comecei a chorar loucamente e o e-mail tinha umas coisas pra ler e eu começava a ler e eu não conseguia entender as palavras. Eu tava lendo, mas eu não tava entendendo, porque a minha cabeça, assim, tava uma bagunça. Eu só conseguia pensar, eu passei, meu Deus, eu passei. E aí eu liguei pros meus pais chorando e contei pra eles ficaram super felizes e tudo mais. E aí meu intercâmbio ficou marcado pra começar no dia 19 de dezembro de 2022 e terminar no dia 9 de março de 2023. Aí nesse e-mail pedia pra gente aceitar a oferta de trabalho, a job offer, no site, pagar uma taxa que, se eu não me engano, era de $65 e terminar de fazer o upload dos documentos, porque eles precisavam estar no sistema. E aí a gente tinha que se registrar no Dormes, que é o site dos dormitórios da Disney, e a gente tinha que escolher qual tipo de apartamento que a gente queria e
se a gente queria linkar com algum colega. Todos os apartamentos são para 4 pessoas e tinham 3 opções. 2x2, que você divide o quarto e o banheiro com alguém. 4x2, que você divide só o banheiro. E 4x4, que você não divide nada. O mais barato, obviamente, é o 2x2 e o mais caro, o 4x4. O aluguel desses apartamentos, ele é descontado semanalmente no pagamento que a gente recebe também semanalmente. E linkar é quando você e um colega se registram usando o número de inscrição um do outro, pedindo para vocês ficarem no mesmo apartamento e dividir quarto, banheiro ou só banheiro, dependendo do apartamento que eles te colocarem. A galera do segundo processo seletivo fez uma planilha chamada Tinder Room, que era uma planilha que a gente respondia algumas perguntas sobre nossos hábitos, nossos gostos, e aí a gente via se a gente achava alguém legal para dividir quarto e apartamento com essa pessoa. A minha primeira opção de quarto era 4x2, porque eu não queria dividir quarto, mas aí eu e uma menina, a gente começou a conversar e a gente se deu bem, então a gente pediu pra linkar e tinha que colocar a ordem do tipo de apartamento que a gente preferia, então a gente colocou 2x2, 4x2 e 4x4, e tinha que ter os três nessa ordenação, mas o 4x4 nem era opção pra gente, porque ele é $40 mais caro que o 2x2. É semanal, então $40 mais caro vezes 4 semanas de um mês dá 160, e 160 vezes 3 meses dá 480. Então, assim, a gente preferia ou 2x2 ou 4x2, mas preferencialmente 2x2. Aí a gente teve que fazer upload do comprovante de vacina de Covid no site, fazer o seguro de viagem, pagar uma taxa de R$100 para os antecedentes criminais que a Disney exige e marcar o visto. Aí a gente recebeu o DS-19 em casa, que eu não sei para que serve esse documento, não sei o que é esse documento até hoje, mas ele é muito importante pro visto, para tirar o visto e na imigração. Então, assim, chegou em casa, tá tudo certo, assina certinho, não perde, guarda com a sua vida. Aí a gente tinha que se registrar no Workday, que é o site que a gente recebe a Work Location, que é a loja ou o local que você vai trabalhar. E eu descobri que eu vou trabalhar na Donald's Double Feature, que fica no All Star Movies Resort. Na hora que eu recebi essa notícia, vou contar pra vocês que eu fiquei muito chateada que eu ia trabalhar num resort e não nos parques. Mas aí eu comecei a ler uns relatos de umas pessoas e ouvir uns áudios de pessoas que já trabalharam em lojas, em resorts, e elas falaram que é muito tranquilo, muito de boa, as pessoas são super simpáticas e é mais tranquilo que nos parques, porque nos parques as lojas estão quase sempre cheias. E aí eu fiquei bem satisfeita, bem feliz. Mas assim, se eu quiser, eu posso pegar turno extra nos parques, porque a Work Location mostra qual vai ser a loja fixa que você vai receber treinamento e trabalhar. Mas dá pra trocar turno ou shift, dá pra trocar os shifts com outras pessoas e pegar shift extra nas lojas dos parques de alguma pessoa que estiver doando o shift. Então não significa que eu vou trabalhar só nessa loja do resort, porque o treinamento que você recebe em uma loja dá pra usar nas outras, porque é tudo merchan, sabe? Tudo é o mesmo posto de trabalho. Só que é o seguinte, pessoas que trabalham em resort podem trabalhar em parque, mas pessoas que trabalham em parque não podem trabalhar em resort, porque as pessoas dos resorts recebem um treinamento extra. Eu acho que é pra vender comida e bebida. Não é igual ao Quick Service, porque Quick Service ela faz a comida, ela tá mais lá na parte de fazer a comida. No caso de vender as comidas, são comidinhas já embaladas. Então, chips, uma barrinha de cereal, essas coisas. Comidas que já estão prontas. E aí a gente recebe esse treinamento a mais, então as pessoas que estão no parque, que vendem em lojinhas de parque, elas não vão receber esse treinamento. Então elas não podem trabalhar nos resorts que precisam desse treinamento. Como eu vou ser treinada num resort, eu vou poder trabalhar nos outros resorts. E uma meta minha é trabalhar em todos os parques e em todos os resorts, em pelo menos uma das lojas. E eu espero que eu consiga. Aí nesse Workday, além de saber a minha Work Location, eu tive que preencher mais uns zilhões de documentos, mas deu tudo certo. Aí beleza, fui pra São Paulo fazer meu visto no dia 29/11 e no dia 30/11. No dia 29 eu fui tirar foto pro visto e pegar minhas digitais, e no dia 30 eu fiz a entrevista.
Aí o visto foi aprovado, ele chegou aqui em Viçosa. Eu tive que assistir uns vídeos falando sobre regras de imigração e da Disney. E a STB, que é a agência de intercâmbio, enviou uns mimos pra gente, que é uma tagzinha de mala super fofinha. Tudo isso enquanto eu tô estudando na faculdade. Imagina o caos que tava a minha vida. Muitas pessoas receberam um e-mail falando que o link com o colega foi quebrado, que não deu certo. Mas eu e a minha colega, Ana Paula, a gente não recebeu. Então, aparentemente, a gente tava no mesmo apartamento. Eu tive que assinar o contrato do dormitório e aí eu descobri que eu fiquei num apartamento 4x2, que é dividir banheiro, mas não o quarto individual. E eu fiquei feliz porque lá atrás, quando eu vi assim as opções, era a minha primeira opção. Aí a gente recebeu o itinerary, que é o documento que fala todas as datas e horários dos primeiros eventos da primeira semana, tipo os primeiros eventos de bem-vindo, você tem que entrar no dormitório essa hora e tudo mais. E aí o meu check-in nos dormitórios é no dia 19/12, que é quando começa o meu intercâmbio, 8h50 da manhã de lá. Então é umas 10h50 aqui. E aí a gente entrou num aplicativo que dava pra gente descobrir qual era o nosso bloco, nosso apartamento, o andar e tudo mais. E aí eu descobri que eu e a minha colega, a gente tá no mesmo apartamento, no mesmo bloco, então deu tudo certinho com o nosso link. E a gente vai dividir só o banheiro. Uma curiosidade sobre o condomínio da Disney é que ele tem 2 conjuntos, o East e o West. O East era o que eu queria, porque a maioria dos eventos que tem no condomínio são no East, e eu caí lá, o que é ótimo. A cada 3 a 5 prédios tem uma letra, que é o bloco. E o bloco tem o personagem que corresponde à letra que ele tem. Os blocos do East vão de A até E, e os personagens são Arquimedes, que é a corujinha do A Espada Era Lei, Bagheera, Cheshire, o gato da Alice, Doc, que é o mestre do Branca de Neve e os Sete Anões, e de Edna Moda, dos Incríveis. Nossa, eu queria muito da Edna, porque eu adoro ela, mas eu não caí no bloco E, eu caí no bloco C, que é o do gato da Alice, que era a minha segunda opção, então eu tô feliz. Então vamos lá, vamos falar da parte mais complicada, que são os gastos financeiros com isso, ou o investimento, dependendo de como você quiser enxergar. Todos os gastos que você for ter vai ser depois da segunda fase, se você for aprovado na entrevista com os recrutadores da Disney. A primeira taxa é $425, que você paga com o cartão de crédito internacional. Eu vou falar a maioria das taxas aqui por dólar, então vai depender muito da cotação do dólar quando você estiver olhando isso. Dentro desses $425 tem 240 para a taxa de participação do programa, que não é reembolsável. Caso você desista mais para frente, eles não vão te devolver esse dinheiro. E $185 como depósito para a primeira semana de acomodação. E aí tem a passagem aérea, que vai depender muito de quando você for, de quanto tempo você vai ficar lá, quanto de antecedência você vai comprar. Então, isso vai variar bastante, então não tem como eu falar um preço fixo, mas normalmente vai dar mais de R$4.000, no caso. Aí tem a assistência médica, o seguro viagem, que é aproximadamente $600. Tem a taxa, o boleto de antecedentes criminais, que eu falei que a Disney exige, isso é R$100. E aí tem a marcar o visto, que é no consulado $160. E tem a taxa service, que é $35. Então, somando os gastos que eu coloquei em dólar, isso dá 1.220. Na cotação atual, que é 5,30, dá R$6.466, mais 4.000 da passagem, mais R$100 dos antecedentes criminais. Isso dá, no mínimo, R$10.500. Então, para participar, tem que ter um investimento, um gasto financeiro um pouco alto, dependendo de qual é a sua condição financeira. Mas como você vai trabalhar e receber em dólar, se você trabalhar bastante, se você não gastar muito, o programa acaba pagando de volta tudo que você gastou. Bom, eu não vou postar vídeo enquanto eu estiver lá, porque eu quero aproveitar essa experiência ao máximo, e editar vídeo toma muito do meu tempo, principalmente porque eu não gosto de entregar vídeo de qualquer jeito, só por entregar. Então, eu vou deixar pra fazer isso depois que eu voltar. Então, se vocês quiserem me acompanhar nessa experiência incrível, vocês podem me seguir no Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição, porque eu vou compartilhar as coisas por lá.
Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês no próximo.